noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão no templo e vocês que nos assistem nessa noite. Estamos aqui iniciando mais uma vez uma celebração, e essa celebração é ao nosso Deus. Iremos celebrar a Jesus nessa noite do dia 31 de janeiro de 2021. E você é o nosso convidado para estar conosco até o final desse culto, onde nós iremos louvar e adorar o nome do Senhor, o nosso Deus. Por isso, nós queremos convidar vocês a estar orando conosco nesse momento, para fazermos a abertura desse culto, e fazermos a leitura do texto sagrado para iniciar. Amém? Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por mais uma vez estar aqui na tua casa de oração, lugar, ó Deus, de paz, lugar de alegria, de amor, de esperança, porque nós viemos aqui buscar a face do Senhor. Nós viemos nessa casa para ouvir a tua voz, a voz, ó Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Emanuel, Deus conosco. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que nos abençoe mais uma vez e nos encha com teu Espírito Santo nessa noite, para que possamos, ó Deus, sentir o teu toque, sentir a tua doce e maravilhosa presença, pois o Senhor é bom e a sua bondade ela dura para todos sempre. Santo Deus, nós viemos a essa casa de oração para buscar estar em comunhão com os nossos irmãos. Como é bom rever os nossos irmãos, como é bom, Senhor, reunir o teu povo neste lugar. Santo Deus, que o Senhor toque no nosso coração com a sua palavra, com os louvores que serão entoados. Ah, Pai, aceite o nosso louvor e a nossa adoração, que a Ti iremos oferecer também. Em nome de Jesus Cristo, seja conosco nesse culto, seja conosco o Senhor a quem falar, seja conosco, Pai, aquele Senhor que nos trará a compreensão e entendimento acerca da Tua palavra, daquilo que nós precisamos para essa noite. Nos alimente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, é assim que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode louvar a Deus com palmas mais forte? Amém. Glória a Deus. Então, eu vou fazer a leitura aqui de alguns versículos do livro de Provérbios 31. Nós estamos encerrando aqui a leitura desse livro maravilhoso, livro muito abençoado. Eu quero ler o versículo 10, que é um versículo muito conhecido pelas mulheres. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias da sua vida e não mal. Busca lã e linho, de boa vontade trabalha com as mãos. É como os navios mercantes que de longe trazem alimento. Levanta-se de madrugada e alimenta a sua família. Distribui tarefas às suas servas. Avalia o campo e compra-o. Planta uma vinha como a renda de seu rebanho. Dedica-se com determinação e se esforça. Percebe o seu ganho, é bom. E de noite a sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. É generosa com o pobre, sim, ajuda o necessitado. Quando vem a neve, não se preocupa com a sua família. Quando vem a neve, não se preocupa com a sua família, pois estão todos bem agasalhados. Faz cobertas para si mesmo. Seu vestido é de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento, quando se assenta entre os anciões do povo. Faz vestidos de linho e os vende. Fornece cintos aos comerciantes. Força e dignidade são seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Abre a sua boca com sabedoria
em ensino da benevolência está na sua língua. Administra os bens da sua casa e não se entrega à preguiça. Seus filhos se levantam e chamam, bem-aventurado. O marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu supera todas. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Amém? Aqui nós temos mulheres que obedecem ao Senhor, que temem ao Senhor. Amém? Temos? Glória a Deus. Vocês serão bem-aventurados. Vamos louvar a Deus com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. É muito bom estar na casa do Senhor. E você está feliz de estar aqui hoje? Qual o sentimento que vem no seu coração de estar aqui? Porque você veio aqui adorar o nome dele? Cante bem alegre aí nas suas mãos e diga: Senhor, estou feliz por estar aqui hoje. Amém?
Nesse momento você terá a oportunidade de vir aqui à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta com a mesma alegria que você estava agora há pouco no coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Bem alegres ainda, vamos dizer que estamos firmes nas promessas que o Senhor tem para nós. Amém. Você pode estender as suas mãos para cá, para nós abençoarmos aquilo que foi depositado no altar do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos que continue a sustentar essa igreja, continue a sustentar, ó Deus, essas famílias que estão aqui representadas, ó Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente essas famílias que têm, ó Deus, participado do crescimento do Teu reino na terra. Que o Senhor supra as suas necessidades, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê saúde, em nome de Jesus Cristo. Nós amamos ser participantes, ó Deus, do Teu reino, do crescimento do Teu reino, contribuindo, ó Deus, com as nossas ofertas, com os dízimos. Como é bom, Senhor, ser dizimista, como é bom ser ofertante. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos louvar. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano.
muito, Senhor, por você. Agradeço a Ele, Senhor, obrigada por me amar. Obrigada porque se entregou em meu lugar. Eu, pecador. O Senhor, Ele te chama do jeito que você está. Ele te ama do jeito que você é. É inexplicável o que Ele, no ser perfeito, sem pecados, como ama, como me ama, um pecador que falha todos os dias. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Amém. Amém. Você pode abrir a palavra de Deus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. Convidar as crianças. As tias estão animadas aí hoje, porque a salinha está com cara nova. A salinha está bem legal lá, tira bastante fotinha lá, ficou legal aquela salinha, hein? Está melhorando. E se Deus assim permitir, um dia teremos um ar-condicionado naquela salinha lá, né? Que hoje eu fiquei ali 40 minutos atendendo uma pessoa e o negócio lá está quente. Então a gente precisa ir, com a graça de Deus, orar ao Senhor para que Deus nos dê condições de colocar um ar-condicionado ali. Vai ser uma bênção para essas crianças. Amém? Amém, crianças? Amém. Irmãos, quero pedir a vocês que estão aqui no templo para dar uma olhada no Facebook para ver se o culto está acontecendo direitinho. Ele estava Que hoje- tinha parado aqui, É, porque o Wi-Fi ele estava funcionando, né? Coloquei 3G e voltou. Viu? A gente está tendo muito problema com a internet aqui. Já é a terceira semana consecutiva. A gente precisa reclamar lá com a empresa. Amém? Irmãos, na semana que vem é o domingo de ceia. E na segunda semana do mês de fevereiro é o domingo da Assembleia na igreja. Assembleia onde todos os membros têm condições e podem participar dela, né? Para saber como está a situação da igreja. A Assembleia ela vai de 6h30 às 7h30. 7h30 começa o culto já, né? Mas 6h30, 7h30 é um momento de Assembleia. Prestação de contas. Então você também é nosso convidado, todos os membros da igreja, ok? E aqueles que querem se tornar membros também. E no dia 21 nós iremos batizar algumas pessoas aqui na igreja mesmo, e vamos montar uma piscina aqui na frente da igreja e vai ser um culto de batismo. A nossa irmã Cirleia já doou uma torta salgada para a igreja, tá certo? E vai ser um momento de muita festa também em nome de Jesus. E tem mais alguma coisa para fevereiro que eu estou esquecendo? É que eu estou sem meu celular aqui, não consigo acompanhar a agenda. Alguém pode me lembrar aí? Acabou, né? Então, vamos agradecer a Deus pela vida dessas crianças. Senhor, que privilégio, Senhor, ter essas crianças aqui na igreja para aprender a Tua palavra.
Que o Senhor preserve o coração e a mente de cada uma delas, dando a elas a tua paz e condição para que elas possam aprender mais e mais acerca dos teus conhecimentos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe vocês. Hoje a classinha está cheia, hein? Então, como nós estamos numa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos estudar o versículo 6 do Sermão do Monte, Monte das Bem-aventuranças, Mateus 5, versículo 6. Amém? Estou numa luta aqui com o ventilador, mas eu preciso dele. Aí. Vamos orar então? Vamos orar antes de começarmos. Senhor, estamos diante da Tua Palavra. É mais um culto que estamos aqui prestando ao Senhor. Estamos prontos para ouvir o Senhor. Queremos, ó Deus, ver a Tua glória. Queremos, ó Deus, sentir o Senhor falando conosco. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos fazer a leitura? Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, hoje nós iremos estudar esse versículo 6, e o título da mensagem é Fome e Sede. Fome e sede. Vocês aprenderam comigo na semana passada, vocês podem se assentar, por favor, desculpa. Vocês aprenderam comigo na semana passada que a palavra bem-aventurados, ela significa macários, ou seja, felizes. É uma felicidade sem ter algo em troca. É uma felicidade vinda de Deus, diretamente do trono de Deus. Então a palavra significa mais do que feliz. É uma felicidade sem fronteiras, sem barreiras. Porque a felicidade é um sentimento que muitas vezes depende das circunstâncias externas. Mas essa felicidade que vem de Deus, ela não depende de nada a não ser de Deus. Amém? Então, nas primeiras palavras do Sermão do Monte, Cristo enfatiza algo sobre o desejo supremo de todo o coração humano, que é a felicidade. Esse desejo foi implantado no coração do ser humano pelo próprio Criador, o nosso Deus. Ele colocou isso dentro de nós, essa alegria, essa paz. E Ele tinha um propósito, e esse propósito era levar-nos a encontrar a verdadeira felicidade por meio da cooperação com o Deus que nos criou. É Deus que coopera para que nós sejamos então felizes, completos, com essa alegria, mesmo tendo falta de muitas coisas. Então o pecado acontece quando o ser humano tenta alcançar essa felicidade em outro lugar. Quando o ser humano busca a felicidade em Deus, ele não erra, ele acerta o alvo. E quando ele erra por escolher o pecado, ele está errando o alvo. Em Romanos 5:1 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, eu quero trazer a introdução dessa mensagem dizendo o seguinte: muitos dos desprezados
daqueles homens e mulheres que estavam numa condição precária, onde a humanidade, a sociedade estava abandonando eles. Eram essas pessoas que Jesus estava falando para elas lá no Sermão do Monte. Esses homens e mulheres sem valor algum para a sociedade. Então, quando Jesus reúne esse povo para ouvir a sua voz, suavemente Ele consola e traz esperança ao coração dos aflitos naquele momento. Eu imagino aquela cena, Jesus sentando como rabino, né? E Ele cruza suas pernas e o povo faz semelhante, segue semelhante a Ele, semelhante ao que Ele faz. O povo também se assenta e começa a ouvir Jesus. Só que o povo não para nem um minuto sequer, não quer nem piscar os olhos, porque querem olhar para Jesus e ouvir a sua voz. Então Jesus começa a ensinar esse povo, dizendo coisas grandiosas, valiosas a respeito do valor humano. Então, quando Jesus traz o Sermão do Monte, tanto que estão entre as primeiras necessidades de nós que buscamos satisfazer com o nosso trabalho, com o nosso empenho diário, a lição que Jesus traz nesse versículo é a fome e sede pela justiça de Deus. E essa fome e a sede pela justiça das coisas de Deus é a mesma coisa que dissemos de que nós temos fome e sede para viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida que esteja no centro da vontade de Deus, uma vida que Deus tem reservado para nós. Então, essa ligação de fome e sede de justiça, a palavra justiça tem a ver com a prática da vontade de Deus, os seus mandamentos, da verdade. Então, essa justiça é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós que somos cristãos, nós estamos em busca dessa justiça, nós estamos em busca dessa verdade para a nossa vida. Assim devemos ter fome e sede de fazer a vontade de Deus, de andarmos na verdade, de buscarmos uma vida justa, reta. Então, o cristão que busca todos os dias santidade para a sua vida, busca retidão, busca andar no caminho correto, cumprir os propósitos de Deus, viver em santidade, viver essa verdade, é um cristão autêntico, é um cristão que fez uma escolha verdadeira, sincera, e Deus há de abençoar. Assim devemos ter fome e sede de justiça, para buscarmos a vontade de Deus, andarmos na sua verdade. Fome e sede também são necessidades que só cessam com a nossa morte. Ou seja, enquanto nós estivermos vivos aqui nessa terra, nós teremos essa necessidade de nos alimentar das coisas que vêm de Deus, porque são só essas coisas que podem nos alimentar. Todos os dias precisamos comer e beber, mais de uma vez, inclusive nos alimentar da palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós estamos sujeitos futuramente a morrermos espiritualmente. Isso é grave, porque isso traz uma série de problemas para a nossa vida, e Deus não quer isso para nós. Assim, precisamos fazer a vontade de Deus em todos os momentos, como uma necessidade diária. No entanto, agir assim tem as suas implicações, tá certo? Então, a palavra justiça corresponde ao termo tessadá, que significa que é um tipo de justiça proveniente da observação e o cumprimento dos mandamentos do eterno, do nosso Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui, e entre elas é uma frase de Martin Lloyd Jones, que eu tenho lido bastante sobre ele, que ele diz o seguinte: ele diz que poderíamos descrever a declaração contida nesta bem-aventurança como a magna carta de toda alma analente, aquela notável afirmação do Evangelho cristão, e a todos quantos se sentem felizes no tocante a si mesmos e no tocante do estado espiritual, os quais também anseiam por uma nova ordem, por uma nova qualidade de vida, que até agora não puderam usufruir
usufruir. Ou seja, ter fome e sede de justiça é desejar ser como o homem descrito no Novo Testamento. É receber um novo nascimento em Cristo Jesus. É viver uma vida nova. É buscar viver uma vida em novidade de vida. É viver aquilo que Deus tem planejado, preparado para nós. Então, essa é a proposta de Deus para nós. Nós temos que nos alimentar das coisas de Deus para vivermos essa justiça. E nós temos que ter fome e sede disso. Então, o homem que chegou ao topo da escada, que deseja e anseia, ele está cobiçando as coisas de Deus. Ele está buscando as coisas do alto. Então, ele está subindo as escadas celestiais em busca de viver os propósitos de Deus. Você tem fome e sede de quê? Você tem fome e sede de justiça? Qual é a sua maior necessidade hoje? Então, eu quero compartilhar duas coisas com vocês. A primeira, fome e sede de Deus. O cristão autêntico, ele precisa ter fome e sede de Deus. Ter fome e sede de Deus nada mais é do que buscar as coisas do alto, conhecimentos do alto, se encher das coisas do alto, se alimentar das coisas do alto, porque essa é a proposta de Deus. A nossa maior necessidade hoje é voltarmos a nos alimentar das coisas do alto, das coisas do céu, porque nós somos cidadãos do céu. A nossa morada não é aqui, irmãos. Pode até parecer que você vai morar o resto toda a sua vida aqui, mas nós recebemos uma nova vida, nós recebemos a vida eterna, e nós iremos morar eternamente com o Senhor na glória. Então, a maior necessidade que temos é voltarmos a ter fome e sede de Deus. Mateus 5,6 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A sabedoria de Cristo se aplica tanto no passado como no presente. Jesus Cristo estava ensinando aquele povo a se encher mais dele, a se alimentar mais das coisas de Deus, das coisas do alto, porque as coisas terrenas, elas podem até nos alimentar por um tempo, mas chegará o tempo que nós iremos nos enjoar delas. Mas as coisas de Deus, nós nunca iremos nos enjoar delas. Então, a sabedoria de Cristo, ela se aplica tanto no passado como no presente. Então, você consegue olhar para a sua vida e dizer, como o salmista Davi disse: a minha alma tem sede do Deus vivo. Está lá no Salmo 42, versículo 2. Davi disse o seguinte: a minha alma tem sede do Deus vivo. Há sede e fome de justiça para a sua alma hoje. Será que você anseia pelas coisas de Deus? Será que você tem buscado se alimentar das coisas de Deus? Você tem sentido falta dessas coisas que preenchem o vazio que há no seu coração e na sua mente? Será que você tem preenchido com as coisas de Deus? Porque Davi disse o seguinte: a minha alma tem sede do Deus vivo. Se a alma de Davi tinha sede do Deus vivo, a nossa alma também tem sede do Deus vivo. E as coisas de Deus, elas são ilimitadas, elas não têm limites, porque para Deus não há limites. Nós podemos nos alimentar das coisas de Deus e ficarmos saciados delas. Jesus disse que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão felizes, porque eles serão fartos, serão saciados, serão alimentados de verdade. Então, este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte, que ele continua dizendo para nós: a condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça. Se você deseja andar em santidade, em novidade de vida, você precisa rapidamente voltar a ter fome e sede de Deus. Pastor, mas eu estou tão desanimado, estou tão enfraquecido, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ouvir um louvor, eu recorro a outras coisas que me trazem alegria. Irmãos, é necessário
que eu e você venhamos a entender nessa noite que é necessário nós voltarmos a nos alimentar das coisas de Deus, a ter fome e sede de Deus. É você e eu que vamos escolher isso para a nossa vida. Ninguém pode colocar uma comida cheia em nossa boca sem que nós permitimos que nos alimentemos disso. Você e eu precisamos nos alimentar rapidamente das coisas celestiais. Então, no Evangelho de Mateus 6,33, Mateus vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Busquem a justiça de Deus em primeiro lugar. Busquem se alimentar das coisas de Deus. Busquem santificação para a vida de vocês, porque os dias são maus. O tempo é mau. E nós precisamos buscar nos encher das coisas que vêm de Deus. Moisés teve fome e sede de Deus quando ele disse em Êxodo 33:13: se me veres como agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: peço-te que mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: aqui há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. A minha face ninguém poderá ver. Irmãos, Moisés escolheu ter fome e sede de Deus. Moisés queria mais. Ele já tinha vivido várias experiências com Deus. E essa experiência que ele estava tendo com Deus em uma conversa, ele pede ao Senhor Deus para ver a sua glória. E Deus concede a ele essa possibilidade. Irmãos, se nós nos aproximarmos mais de Deus, nós teremos condições de fazer pedidos a Deus dessa maneira, e Deus mostrará a sua glória para cada um de nós. Eu não tenho dúvidas de que Deus há de mostrar a sua glória para aqueles que estão perto dele, para aqueles que estão buscando a sua face, para aqueles que estão buscando viver os seus propósitos. Moisés foi um homem que teve fome e sede de Deus. E agora eu te pergunto: será que você tem sido semelhante a Moisés nesse aspecto? Será que você tem buscado ter fome e sede de Deus nesse sentido, dessa maneira? Porque Moisés queria desfrutar da presença do Deus vivo e verdadeiro. E você tem buscado viver essas experiências na sua vida? Você tem buscado ter fome e sede de justiça? Porque Deus quer isso para a sua vida. Deus quer isso para a minha vida. Você acha que Deus é um Deus que Ele não há de nos atender quando nós pedimos alguma coisa para Ele? Ainda mais quando pedimos alguma coisa que o agrade, quando é que Moisés, da mesma forma que Moisés pediu para ver a glória de Deus, assim nós devemos também pedir para ver a glória de Deus. E nós iremos ver a glória de Deus. Amém?
Então, Moisés é um dos exemplos que nós temos de alguém que teve fome e sede de Deus. Davi tinha fome e sede de Deus. Lá no Salmo 63, 1, Davi vai dizer o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar no Teu santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com os lábios jubilosos, e a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Irmãos, Davi também buscava ter fome e sede de Deus. Davi fala aqui claramente que a alma dele estava sendo uma alma farta de Deus. Ele tinha tudo o que ele precisava, ele tinha Deus na vida dele. Então ele disse: o Teu amor é melhor do que a vida. Irmãos, olha que comparação. Ele compara o amor de Deus com a vida que ele estava vivendo. E ele disse que o amor de Deus era melhor do que a vida. E é assim que deve ser o nosso comportamento e a nossa vida aqui na terra. Nós devemos amar as coisas de Deus em primeiro lugar, buscando a justiça de Deus para a nossa vida, porque a nossa alma ficará satisfeita e de rico banquete. Então, você e eu precisamos ter fome e sede de Deus, fome e sede do Deus vivo. O apóstolo Paulo também teve uma experiência parecida, e ele também teve fome e sede de Deus. Em Filipenses 3,8, Paulo vai dizer: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Irmãos, para Paulo, viver com Cristo era lucro. Viver uma vida sem Cristo não era uma vida com lucro. Então Paulo diz claramente: e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Paulo buscava se encher das coisas de Deus. Paulo tinha fome e sede do Deus vivo. Então, nosso estado espiritual do cristão durante uma vida dependerá da fome e sede de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. Então, o cristão tem das coisas de Deus que podem ser destruídas pelas preocupações desse mundo, pelos problemas da vida, mas nós não podemos nos entregar aos problemas, nos entregar às dificuldades. Nós precisamos buscar o que é de mais valioso para a nossa vida, que é a presença de Deus, que é a fome e sede pela presença de Deus. Então, é indispensável que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que possamos entender a necessidade de nos alimentarmos das coisas celestiais, das coisas de Deus. Aqueles que sinceramente têm fome e sede de justiça, esses serão fartos. Mas aqueles que não têm fome e sede de justiça, esses terão muitas dificuldades em compreender de que eles têm falta de tudo, porque Deus é tudo para nós. Amém? Então, em segundo lugar, fome e sede do abandono do nosso eu. Nós precisamos ter fome e sede para abandonar o nosso eu, para abandonar a nossa vida passada.
Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas quando descobri que o infeliz sabia nadar, agora eu tenho que matá-lo todos os dias, disse Lutero. Lutero disse essas palavras: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, e agora eu percebi que o infeliz sabia nadar, e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos todos os dias matar o nosso eu, matar os nossos desejos, nossas vontades desenfreadas. Nós precisamos buscar as coisas de Deus, nós precisamos ter fome e sede de Deus, para termos uma fome e sede também de abandonar o nosso eu, que é o pecado. A cada dia que passa, nós, como cristãos autênticos, precisamos nos livrar do nosso eu. Precisamos ir nos acostumando com as coisas do céu. As nossas vontades terrenas devem ir morrendo conforme o tempo vai passando, pois elas não nos fazem bem. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Se você tem fome e sede de Deus, você vai buscar se alimentar das coisas que vêm de Deus através do Espírito Santo. Você vai negar a sua carne, você vai negar os seus desejos desenfreados, você vai negar as concupiscências da carne, os desejos dessa vida. Você vai negar tudo isso, porque o Espírito Santo nos dá a mentalidade da carne, que é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É isso que Paulo está dizendo. Então, se nós tivermos uma mente ligada às coisas de Deus, nós teremos vida e paz, vida eternamente, vida em abundante, vida abundante. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai enxergar e entender todos os dias a necessidade de se encher desse Espírito. Agora, se você vive uma vida totalmente longe das coisas de Deus, longe dos ensinamentos de Deus, você não procura mais as coisas de Deus para a sua vida, você está vivendo nada mais do que uma pessoa que não tem a mentalidade do Espírito Santo de Deus, não tem a mentalidade das coisas de Deus, e você está indo na contramão, contra a vontade de Deus. E Paulo vai continuar dizendo no 9, versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas no domínio do Espírito, e se de fato que o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não pertence a Cristo. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós pertencemos a Deus, e nós temos uma nova identidade. Fomos chamados para a liberdade, e essa liberdade está ligada ao abandono das coisas do passado, da nossa vida do passado. O nosso eu nos atrapalha e nos atrasa, faz com que nós nos esqueçamos das promessas de Deus, para que a liberdade que Cristo nos libertou, nós deixamos de vivê-la. Então, em Gálatas 5, Paulo vai continuar dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Então, Jesus Cristo nos libertou para viver uma nova vida, uma vida com Ele, uma vida de intimidade, de aproximação dEle. Fomos libertos por Cristo para viver uma vida nova. Nós possuímos uma nova identidade agora. Nós somos cidadãos dos céus, nós não somos cidadãos terrenos. Então, ter fome e sede de justiça é desejar matar o nosso eu todos os dias, porque o nosso eu só nos atrapalha. O nosso eu não acrescenta nada na nossa vida espiritual.
Nem todos que se dizem cristãos possuem sede e fome de Deus, fome e sede de justiça. Muitos caminham com sede e fome das bênçãos, do dinheiro e das coisas terrenas, enquanto na verdade nós deveríamos buscar ter fome e sede de Deus. Filipenses 3,20 vai dizer: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, para sermos semelhantes ao seu corpo glorioso. E eu te pergunto, você tem buscado viver uma vida onde você está buscando ser semelhante à imagem do varão perfeito? Buscando a imagem do varão perfeito para a sua vida? Você tem olhado para Cristo como seu exemplo maior? Fomos libertos por Cristo para andar em novidade de vida. Você tem vivido uma vida em novidade de vida? Como é que você tem vivido a sua vida? Será que você tem se comportado como um cristão com os ouvidos tapados, com os olhos fechados? Você não tem enxergado mais as coisas de Deus, porque você não quer? Como é que você tem se comportado? Você tem fome e sede de quê? Examine o seu coração nessa noite. Entenda, Deus tem planos para você viver os propósitos dele aqui nessa terra, que é viver a justiça dele. Fome e sede de justiça estão ligados ao mundo. Fome e sede neste mundo são saciados por uma boa refeição e água fresca, mas fome e sede de justiça daqueles que buscam as coisas celestiais, elas são eternas, são duradouras. Nós precisamos rapidamente acordar, nos despertar para as coisas celestiais, porque nós estamos nos aproximando do fim, e Deus tem mais para nós. Então eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, por favor. A justiça de Deus é um atributo pelo qual Ele age em relação aos seres humanos, de acordo com as exigências da sua perfeição e santidade, por meio de Cristo, através da nova aliança. Deus perdoa os pecadores que se arrependem e chegam a Ele pela fé. O mundo está corrompido pela injustiça, mas a justiça de Deus, ela prevalecerá. Então nós precisamos correr em busca da justiça de Deus para a nossa vida. Se coloque de pé, por favor. No porvir da eternidade, na eternidade, o que será saciado é a fome e sede de justiça, pois Deus será o seu provedor, uma provisão sem fim, porque vem do Senhor e por isso mesmo é eterno. Quem se entrega a Cristo pela obediência aos seus mandamentos experimentará um banquete da justiça, do amor e da bondade sem fim de Deus. O profeta Oséias falou algo muito parecido com o que foi falado no Evangelho de Mateus, e ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, nós somos membros da igreja do Senhor, membros da igreja de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, mas muitos estão com a vida paralisada, não tem mais buscado isso para suas vidas, como disse Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muitos não querem mais conhecer o Senhor, muitos não querem prosseguir mais em conhecer o Senhor profundamente, perderam essa vontade. Conhecer a Deus é o que preenche o vazio da nossa alma, irmãos. Se a sua alma está tendo falta de alguma coisa, ela tem falta de Deus. Você
precisa correr para saciar essa falta. A sede e a fome que temos de justiça é contínua e é para uma vida toda. Nós precisamos buscar nos encher de Deus. Vamos louvar a Deus nesse momento. Desperta-nos, ó Deus.
manter, ó Deus, essa fogueira que há dentro de nós, mantê-la acesa, Senhor. Ó Deus, coloca brasas vivas no nosso interior, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz, ó Deus, com que nós venhamos agir como essas crianças que vêm com alegria para a casa de Deus, que vêm com alegria aprender as coisas de Deus, que tem fome e sede pelas coisas de Deus. Senhor, muitos de nós caímos no comodismo. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa, nos livra desse comodismo. Ele não nos faz bem. Ele é um desejo que nós não devemos ter, Pai. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que impeça-nos, ó Deus, de viver os teus propósitos nessa terra. Nós amamos o Senhor nosso Deus e nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça redentora, salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês hoje aqui na igreja, hoje e sempre. E a igreja diz: amém, graças a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Semana que vem, culto de ceia. Todos estão convidados para estar conosco.